querido aluno, aluna, tudo bem? Eu sei que hoje foi um dia nervoso, né? Esperando essa prova. Olha, sei também que a prova de gestão de pessoas não foi fácil, porque cobrou muita interpretação, como eu já vinha falando nas nossas videoaulas. Mas vamos lá ver os itens da prova. Muita coisa a gente falou diretamente nas nossas aulas e alguma coisa você precisou interpretar. Então vamos lá para o primeiro item da prova, dessa prova que eu tenho. O primeiro item de gestão de pessoas diz o seguinte: compete à unidade de gestão de pessoas regular as relações de trabalho entre grupos com níveis distintos de poder dentro e fora da organização. Bom, de cara a gente vê que esse item está errado quando fala relações de poder dentro e fora da organização. O órgão de gestão de pessoas é um órgão interno, vai cuidar sim de alguns aspectos da relação de trabalho, não todos, mas quando fala dentro e fora das organizações a gente já vê que está errado. Eu tenho certeza que você acertou esse item, ok? Vamos para o segundo item da prova. Foram 8 itens de gestão de pessoas na prova. Veja que já garante aí a sua classificação, né? Mais embaixo, para você ser chamado logo. Olha só o segundo item. A formulação e a aplicação de critérios objetivos para a auditoria permanente dos procedimentos organizacionais relacionados a recursos humanos compõe a política de desenvolvimento de pessoas. Nas nossas aulas nós vimos que o processo desenvolver pessoas envolve treinamento, desenvolvimento e educação corporativa. Se você lembrou disso, você já sabe que esse item está errado. Mas, professor, eu não sabia dentro de qual processo estava a auditoria. Não precisava saber disso. Bastava saber que o processo desenvolver trata de capacitação, treinamento, desenvolvimento e educação corporativa. Mas eu vou te dizer dentro de qual processo está, que é o processo monitorar pessoas. Auditar, a auditoria tem a ver com controle, tem a ver com tomada de decisão, está dentro do processo monitorar, ok? Terceiro item da prova. Os bons desempenhos individuais estão diretamente relacionados às habilidades desenvolvidas na realização das tarefas e não a motivação para o trabalho. Esse item eu tenho certeza que você acertou, porque nós falamos tanto nas nossas aulas que o desempenho depende de competência, depende de motivação e de um contexto organizacional favorável. Quando ele diz que o bom desempenho depende de habilidades relevantes, que está dentro do conceito de competência, mas não depende de motivação, você já sabe naquela fórmula que a gente estudou que esse item está errado, ok? Mais um item de gestão de pessoas. O líder que busca criar uma cultura favorável ao sucesso da organização e encontrar caminhos para a realização de metas demonstra comportamento orientado para a macroliderança e a visão de futuro. Gente, esse item está correto, houve uma mudança aí de tendência do CESP. O CESP vinha cobrando só a microliderança. Microliderança é quando o líder escolhe o estilo de liderança que ele vai seguir. Se é um estilo orientado para a tarefa, se é um estilo orientado para o comportamento, se é um estilo democrático, laissez-faire, autocrático. Aí ele cobrou o conceito de macroliderança, que tem a ver com isso mesmo, que é conhecer a cultura, descobrir caminhos para a realização de metas. Então esse item, a meu ver, no meu gabarito, está correto, ok? Mais um item, os profissionais de gestão de pessoas devem ser capazes de gerenciar processos de mudança, atuar em conjunto com as demais áreas da organização, atitudes que favorecem constantes inovações e soluções de problema. Gente, esse item está certíssimo. Nós falamos nas nossas aulas o quanto é importante a gestão de pessoas ter uma visão holística, sistêmica. Lembra que a gente falou disso? E aí, para ter essa visão sistêmica, eu preciso estar em constante atuação com as outras áreas também, não ficar fechado com aquela visão mais introversiva. Lembra que a gente falou dos processos de introversão? E claro, gente, gerenciar processo de mudança foi algo que nós batemos muito na tecla, que é um dos objetivos da gestão de pessoas. Então esse item está correto. Mais um item, na gestão por competências, a implementação de estratégias depende essencialmente de aspectos relativos ao ambiente político, tecnológico, econômico e social no qual a organização se insere.
A meu ver, esse item está correto, só que ele tem um problema. Esse assunto gestão por competência não estava previsto no edital. Então, esse é um item que a gente pode entrar com recurso, alegando que não estava previsto esse assunto gestão por competência no edital. De forma direta ele não estava previsto, mas esse item não aborda a gestão por competência de forma indireta, aborda de forma direta. Olha só, na gestão por competência é a implementação de estratégias. Quando eu vou implementar estratégias dentro da gestão por competência, eu tenho que olhar assim, o cenário no qual a organização se insere, a cultura organizacional que tem a ver com política, tecnologia, a parte econômica e social. Mas a gente pode entrar com recurso. Ah, professor, eu acertei. Então tá, quem não acertou, quem deixou em branco, pode entrar com recurso, porque não estava previsto esse item, esse assunto no nosso edital, ok? Vamos para mais 2 itens para mim, gente, foram os itens mais difíceis, sabe por quê? Porque exigia de você uma boa base teórica que a gente teve nas nossas aulas, mas exigia também interpretação de texto, muito cuidado, atenção. A maioria dos métodos de avaliação de desempenho fornece informações a respeito do contexto de trabalho, além de medir o comportamento e a produtividade individual. Gente, esse item está errado. Por que ele não está correto? Professora, você disse que a gente tem que avaliar o contexto, né? Que o contexto tem a ver com o desempenho. Mas olha o começo da questão. A maioria dos métodos de avaliação fornece informações a respeito do contexto. Aí ficou errado. Não fornecem, os métodos não fornecem. É a principal crítica que a gente tem do Joel Dutra, por exemplo. Se o CESP der esse item como certo, a gente pode usar o Joel Dutra para dizer que ele está errado. A maioria dos métodos de avaliação não entra, não traz informações a respeito do contexto, o que é uma crítica, né? Agora, mede comportamento, mede produtividade, sim, ok? E a última questão de gestão de pessoas também exigia aí um raciocínio de interpretação de texto. Demandas de aprendizagem equivalem a necessidades de desempenho resultantes de lacunas relacionadas às capacidades dos profissionais da organização. Quando ele fala de que demandas de aprendizagem equivalem a necessidades de desempenho, gente, se eu tenho uma demanda de aprendizagem, se as pessoas não estão sabendo fazer, não estão sabendo como, eu tenho uma demanda de aprendizagem. Essa demanda de aprendizagem gera, sim, uma necessidade de desempenho. Vai afetar o desempenho porque competência afeta desempenho. Lembra que a gente viu isso em aula? Aí ele está falando assim, resultantes de lacuna, né? Essas demandas de aprendizagem vão resultar em lacunas relacionadas às capacidades dos profissionais. Se ele tivesse colocado lacunas relacionadas à motivação, estaria errado. São lacunas relacionadas às capacidades, às competências dos profissionais da organização. Realmente foi um item, né, bem assim de interpretação de texto, bem denso. A meu ver, ele está correto, ok? Bom, espero que você tenha acertado tudo. Tô torcendo por você. Ah, professora, fui mal na prova de gestão de pessoas. Vem estudar com a gente no Estúdio Aulas para você aprender mais, para você gabaritar os próximos itens. Um abraço, tô na torcida e que você seja um excelente servidor público quando você for chamado. Até mais.